são necessárias para tecer uma rede. Foi sobre isso que eu conversei com a Deise Valença, que é secretária executiva da ONG Asplande. A Deise atua há bastante tempo no campo e tem trabalhado em várias iniciativas para criar redes de mulheres empreendedoras. E ela conta um pouco dessa trajetória na entrevista que eu fiz no Mulheres Sustentáveis. Eu, se fosse você, não perdia isso por nada. Olá pessoal, tudo bem? Bom estar com vocês novamente. Hoje, dando sequência à série de lives que eu comecei no mês passado, chamando aqui a Deise para entrar comigo. A convidada de hoje é uma convidada muito especial. A gente começou a trabalhar juntas ano passado, com algumas atividades comuns nessa discussão sobre negócios de impacto, que é um tema que eu, enfim, criei há uns anos já, um grupo de trabalho no fórum para discutir. E a Deise tem uma longa trajetória nessa temática dos negócios de impacto, enfim, na formação de lideranças. Então, a gente, rapidamente, a partir do momento que a gente se conheceu, a gente já tinha ali uma série de conexões e de trabalho, de agenda conjunta para poder se desenvolver, né? Conseguimos! Estava aqui contando para a turma como é que a gente se conheceu, né? Apesar de ter sido recentemente, parece que já tem um monte de tempo, porque tem muita convergência, né, nos debates que a gente faz. E a gente teve recentemente a felicidade de ter você também no grupo do Rio de Impacto, que é um grupo formado por instituições intermediárias que trabalham com negócios de impacto. E estava contando aqui para eles sobre a ideia, né, da gente conversar hoje nessa série de lives que eu tenho tocado aqui no meu perfil sobre mulheres sustentáveis. E aí tentando encontrar aí essa conexão entre o feminino e a sustentabilidade a partir das trajetórias, né, de mulheres incríveis que eu tenho o prazer de conhecer, e você é uma delas. Não podia estar fora dessa série aqui. E eu queria muito apresentar vocês, apresentar para a turma que está aqui com a gente um pouquinho da tua trajetória. Então, seja bem-vinda, Deise, aqui. E me conta um pouquinho, né? Vamos começar conversando um pouco a respeito dessa questão da temática da atuação em comunidade. Como é que começou a sua história e como é que você, enfim, começou a atuar nesse campo aí das organizações não governamentais? Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. E estamos juntas no Rio de Impacto, né? Esse movimento tão bonito, tão potente, né? E tão necessário, né? Que promove os negócios de impacto social. Só também falando uma coisa que eu acho que é importante, né? Semana passada eu acho que entrou um projeto de lei, eu não sei como é que a quantas andas, né? Na LERJ, para a questão das compras, né, de produtos e serviços para, eu não sei qual o percentual, mas um percentual das compras e serviços para ser feitas com negócio de impacto social. Isso vai impactar muito no nosso estado, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de crise que a gente começa a viver, crise econômica, né, no país e no mundo, né, para além dessa crise terrível que a gente está vivendo, que é a pandemia. Mas, enfim, Deixa eu te contar, então, deixa eu contar sobre isso, porque é muito importante, né? Semana passada entrou em primeira discussão um projeto de lei, ele recebeu 5 emendas e ele volta à pauta essa semana para que ele seja aprovado. É um projeto de lei autorizativo, mas que permite ao governo do estado contratar serviços dos negócios de impacto. A gente já tem uma lei anterior a essa, justamente também criando esse ambiente propício, né, a se pensar políticas estaduais de fomento a esses negócios. Enfim, uma trajetória aí toda a ser construída dia a dia, pedrinha a pedrinha, para que a gente possa ter, enfim, fomento, crédito e uma série de coisas que permitam que esses empreendedores sociais que resolvem problemas no campo, né, possam expandir os seus negócios e também ampliar essas alternativas, né, de desenvolvimento que eles vão encontrando, e que a gente, quando começa a conversar, eu acho importante também registrar esse, porque é um outro projeto que a gente, que eu tive o prazer de receber o seu convite, né, para poder
uma vez por mês, reunir empreendedoras de impacto da região metropolitana do Rio de Janeiro para falar um pouco sobre esse momento de pandemia, o que está acontecendo, né, nos negócios, de que forma elas estão buscando e encontrando alternativas e atuando na comunidade, né, gerando esse impacto muito mais, muito para além dos negócios mesmo. E então, assim, ter esse contato é fundamental e felizmente a gente tem um poder legislativo aberto a essa discussão, né? Sensível à temática e entendendo a necessidade de implementar essas políticas. Exatamente, eu fico super feliz e é isso mesmo. Bom, agora me apresentando um pouco, né? Eu sou nordestina, moro aqui no Rio de Janeiro desde 1994, que eu vim trabalhar na Asplande como secretária executiva e trabalho até hoje, né? A Asplande é uma ONG que trabalha com mulheres de favelas e periferias da região metropolitana. A gente trabalha na questão da inclusão socioeconômica de mulheres, né? E bom, minha vida no trabalho social, ela começa muito cedo, quando eu tinha 14 anos de idade, na minha cidade, eu sou de Garanhuns, interior de Pernambuco, e já desde aquela época, né, através muito ligada à Igreja Católica, fazer participava das comunidades eclesiais de base, né? E a partir de então eu fui mordida pelo mosquito um bom mosquito, né? O mosquito do trabalho social e que eu dedico a minha vida. Hoje eu tenho 56 anos e tenho uma caminhada nessa área social. Eu sempre trabalhei na área social, nunca trabalhei em outro setor a não ser a área social. Eu tive a oportunidade de estudar fora do país, de estudar na Suécia. A minha formação cooperativista foi realizada na Suécia, depois eu tive na Itália e tive na região basca da Espanha, em Mondragón, que também tem uma tradição muito forte de cooperativismo. E quando eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, a gente começou, né, a discutir a importância do cooperativismo, mas para organizar principalmente as mulheres, né? Mas a gente percebeu logo desde o início a gente não tem a cultura, né, de cooperativismo. E aí, em 97, a gente criou a Rede Cooperativa de Mulheres Empreendedoras da região metropolitana, né, como um espaço de formação, como um espaço de troca, como um espaço de empoderamento das mulheres, né? E você fala, o seu programa é sobre sustentabilidade, né, a questão do feminino, e a gente sabe, né, que a mulher como mãe, né, porque a gente pare, né, embora eu não tenha tido filho, mas a mulher, ela pare, então Mas você ela fez tanta coisa, desde de tantos projetos, de tantas mulheres, assim, você traz isso muito na atuação, que eu acho que é um pouco isso que você vai falar aí. Então, e aí, mas assim, eu acho que nós mulheres, assim, não, eu acho que nosso papel, né, sempre desde cedo é como cuidadora, né, cuidadora no bom sentido. Eu não coloco cuidadora no sentido de submissão, não, da mulher, porque eu sou feminista, eu acho que o nosso papel é de atuação em pé de igualdade com os homens. Então, não é nesse sentido de submissão quando eu falo de cuidadora. Eu falo de cuidadora no sentido porque como a gente biologicamente a gente é mãe, né, pai, que é diferente. Eu imagino que o homem, ele por mais pai que ele seja, ele não tem a mesma sensação que a mulher tem quando ela pare. Então, a gente tem essa coisa da amamentação, do cuidado com o bebê, com a criança, e isso é muito forte na mulher. E claro que aí, historicamente, né, e socialmente, a mulher também foi colocada nesse lugar, e aí sim vem a questão muito do machismo, que é o papel da mulher ficar em casa. Por conta de tantos séculos que a gente passou dentro de casa, né, a gente tem um olhar muito diferente, que não é um olhar bélico, que é um olhar do cuidado com o outro. E, assim, eu acho que e quando a gente vem para a rua, né, quando a mulher ela começa a ocupar os espaços públicos, ela traz esse olhar. Por isso que você vê, não é à toa que agora, nesse período de pandemia, quais foram os países onde superou rapidamente a questão da pandemia. Você tem a Alemanha, mesmo com a Merkel, que é uma mulher forte, muito determinada,
mas você vê que ela conduziu muito bem, né? A canadense, a primeira-ministra, e vários outros países, na Finlândia também, se não me engano, vários outros países em que a mulher ela é a líder, ela né, conduz muito bem, né? Porque eu acho que ela tem um olhar que a submeteu ela anteriormente, né? Mas ela hoje tem um olhar também né, de economicamente ativa, que participa da sociedade, participa de políticas, ainda não idealmente como a gente gostaria, mas que tem esse lugar. Mas no olhar, assim, e é interessante quando a gente conversa com as empreendedoras, né? É uma luta estar nesse lugar de empreender, primeiro de percepção também de que o negócio que pode se desdobrar dali, que pode gerar renda e garantir a sustentabilidade dela e da família, não é um quebra-galho, não é alguma coisa que, quer dizer, é uma atividade que ela precisa se dedicar a ela, e é muito difícil sair do lugar da casa para ir para esse campo do negócio, né? Do correr o risco, etc. e tal. E isso é dado muito, assim, a rede ela ajuda muito a criar esse suporte para que essas mulheres possam ter referências, né? E possam trocar também um pouco e se conectar a algo maior. Então, assim, eu acho que tem aí um quê de que não é simplesmente ensinar a empreender ou ensinar quais são os conteúdos e como é que você forma uma cooperativa, como é que você organiza o seu negócio, mas é principalmente criar uma rede de suporte que possa fazer com que aquela caminhada seja uma caminhada mais coletiva. Não sei se você tem essa percepção assim, a respeito do desafio de trabalhar nessa frente, né, e de atuar com essa, assim, na comunidade, trazendo a mulher para esse papel de gestora de um negócio, né, da formação de algo que vai além dela e da casa, do que ela pode prover ali. Você tem toda a razão. Tanto é que em 97, quando a gente viu que não adiantava estimular a criação de cooperativas, porque a gente ainda não tem essa cultura, né? Tem muito mais no sul do país, um pouco no sul do país, mas no restante do Brasil a gente tem uma cultura muito de cabeça de empregado. Agora você tem a coisa do empreendedorismo que é recente, né? Então a gente percebeu o seguinte, que era muito melhor estimular o empreendedorismo individual e que elas se conectassem em rede, daí a importância da rede, né? E deu certo, né? Tanto é que a gente já inspirou a criação de outras redes pelo Brasil afora. E é interessante porque quando você pertence a uma rede, você tem esse sentimento de pertinência, né? De pertencer a um segmento, e isso é muito interessante porque no espaço rede, seja na parte de formação, mas também nas conexões entre elas, acontecem coisas incríveis, né? Acontece avanços muito grandes. Então, é um espaço riquíssimo, é um espaço fantástico, esse espaço de conexão, de rede, de conexão. Então, a gente investe muito nesse espaço, né? Tanto é que a Aspland tem hoje a Rede Cooperativa de Mulheres Empreendedoras da região metropolitana, mas estamos lá na Zona Oeste e estamos lá na Baixada Fluminense. Então, é muito importante, e isso tem fortalecido muito o nosso trabalho e o trabalho das mulheres. Elas conseguem fazer muito negócio juntas, mesmo às vezes com negócios diferentes, elas conseguem entender que isso é muito bacana, entender que elas podem fazer negócios juntas. Elas também se protegem, né? A gente tem várias histórias, né, de mulheres que sofreram violência e que foram acolhidas, embora a Aspland ela não trabalha com esse recorte, né, de proteção à mulher. A gente combate a violência contra a mulher em todas as nossas formações, transversalmente, mas a gente sempre faz contato com as instituições, né, que são qualificadas para isso. Nós não temos essa qualificação. Mas, assim, tem a acolhida, sabe? Isso é muito bacana, isso é muito importante.
E o que é interessante é um pouco isso, assim, por mais que não se aborde diretamente essa temática, ela sempre tá ali perifericamente perpassando pelas discussões, né? E aí é importante essa conexão, né, do trabalho que vocês fazem com as instituições governamentais, com outras instituições não governamentais que atuam mais essa frente, e o que eu percebo, né, nesses diálogos que a gente tem tocado é justamente o quanto a rede ajuda a fortalecer, a impulsionar isso, né? A complementar a atuação, que seria uma atuação de formação para o empreendedorismo e de conexão com o mundo, né? Uhum. Exatamente, exatamente. Então, temos muitos casos, né, desses negócios. É, você entrevistou, por exemplo, a Paula Rios, né, que criou aquele lavabo, e sempre, para mim, é uma coisa emblemática, né, que eu acho que é interessante, né, a história dela, porque é exatamente isso. Ela desenvolveu um produto, né, que conseguiu o patrocínio, mas quem ajudou, né, ela a desenvolver a parte de marcenaria foi uma outra empreendedora. Quem está fazendo a produção dos lavabos é uma cooperativa de reciclagem de lixo, né, de catadores de lixo, melhor dizendo. Então, essa coisa, né, ela gera muitos negócios juntas, ela gera muita possibilidade, e é nisso que a gente acredita. Queria que você contasse um pouquinho, você falou da tua trajetória pelo mundo, e eu queria que você falasse um pouquinho de como você traz essa experiência vivida no exterior para o dia a dia da Splend e as redes que foram se formando para levar também essas empreendedoras para fora do país, para elas poderem apresentar os seus trabalhos e olharem um pouquinho, né, o quanto o que elas fazem aqui se conecta com soluções que precisam ser desenhadas para resolver problemas para além do Rio de Janeiro, que já é um lugar que tem muito problema para resolver, né? Muito problema, exatamente. Então, eu fui muito, né, agraciada pela vida, né, de poder muito jovem, estudar, ter uma bolsa para estudar na Suécia e estudar cooperativismo, uma coisa que me encantou, e também, fundamentalmente, conhecer aquele país. Quer dizer, durante 3 anos e meio, aproximadamente, eu vivi a sociedade sueca, eu estudei a sociedade, e eu entendi, né, quer dizer, porque é um país pequeno, que agora que tem, acho que cerca de 9 milhões de habitantes, na época que eu morava lá, 30 anos atrás, que eu estudei lá, tinha 8 milhões, e ele deu esse salto, porque houve um incentivo muito grande do Estado, porque a população estava envelhecendo, né? Já naquela época, você tinha a maior parte da população era já de pessoas mais velhas, e é um país, como toda a Escandinávia, como a Europa, né? Mas no caso da Suécia, eles nos 800, final dos 800, mais de 1 milhão de suecos foram para os Estados Unidos por conta da fome e da miséria. É muita gente. Quer dizer, lá em 1800, no final de 1800, eu não me lembro qual era a população, mas se há 30 anos atrás era 8 milhões, digamos que fosse 6 milhões. Então, quer dizer, 1 milhão só para os Estados Unidos, fora outros países, por conta da fome e da miséria. E como é que eles superaram isso? Isso, para mim, é que me inspirou, né? Uma das coisas que me inspirou na minha caminhada. Como é que eles superam? Eles superam através da organização social, através da democracia, naturalmente, né? Do respeito ao outro. Então, eles não são socialistas, eles são capitalistas. É um país que sempre teve um desenvolvimento pautado no capitalismo, mas um capitalismo, digamos assim, um capitalismo mais social, que tem uma visão social, que é isso que os negócios de impacto social traz. Né? Que eu acho que isso é uma visão bacana que eu acho que a gente tem que construir e discutir. O capitalismo está aí, a livre iniciativa ela é importante, ela é fundamental. Agora, você tem que ter negócio, né? Quer dizer, é importante que quem cria seus negócios perceba que ele tem um papel social, não é só ganhar o dinheiro. Né? Então, eu acho que na Suécia, todo o desenvolvimento do país, para superar a miséria, para superar a fome que eles viviam, e eram literalmente um país miserável, né? Eles entendem isso e começam a organizar cooperativas, começam
a se organizar. A educação teve um papel importantíssimo, né, lá. E eu tive a honra de conhecer Paulo Freire, foi muito engraçado. É meu conterrâneo, né, era meu conterrâneo, era um pernambucano. Lá na Suécia tem como se fosse o sistema Sebrae, o sistema S, né? Mas um grande sistema voltado para a educação mais dos trabalhadores, educação livre, né? Mas muito interessante. E eu fui assistir uma palestra com Paulo Freire lá, ele estava lá e eu fiquei muito feliz, e estava lotado o auditório, né, para ouvir Paulo Freire, para conversar sobre as experiências Brasil e Suécia. Então, é um país que investiu muito na educação, investiu muito no ser humano. Eu acho que esse é o papel do Estado, né? O Estado ele está aí para investir no ser humano. Então, essa experiência, e depois eu conheci a experiência da Itália, do norte da Itália, que é uma região hoje riquíssima, né? Ao contrário do sul. Aqui é o contrário, né? Aqui é o norte é mais pobre e o sul é mais rico. Então, na Itália, depois da Segunda Guerra Mundial, a população do norte da Itália era a maior parte era analfabeta, estava a maior parte na miséria. E o que foi que reergueu essa sociedade? Foram os pequenos negócios, que existem até hoje fortalecidos, foram as cooperativas, foi a organização social. Então, eu acho que a gente tem que entender isso. Para eu ganhar, você não precisa perder, né? Então, essa visão capitalista que tem em boa parte dos empresários, eu não digo todas, eu sou fã da Luiza, por exemplo, Luiza do Magazine Luiza, hoje que ela é emblemática, e eu acho que a gente tem que falar muito sobre ela, né? Não existem outros empresários que têm essa visão, mas que é uma visão, né, muito humanizada, né? Quer dizer, ela é uma empresária, autoempresária, mas que tem uma visão, ela entende o papel do negócio dela. E que não adianta você acumular, até porque a gente está vendo o que está acontecendo hoje com a pandemia, né? Quanta gente é frágil, um vírusinho, né? Ele destrói você, ele me destrói assim rapidamente, né? Então, sabe? Esse é um aspecto interessante, né? Quer dizer, alguns especialistas, a própria professora Tânia Limeira, né, que fez um manual sobre negócios de impacto, ela fala isso, que os negócios de impacto eles são uma volta ao capitalismo na sua origem, né? Que absorve essa questão social. Na tua percepção, né, a partir da trajetória, né, da formação de empreendedoras, o trabalho em rede, você acredita que seja capaz a gente poder dar um passo além, né, e começar a pensar e estruturar cooperativas que consigam se sustentar? A gente consiga mudar um pouco essa cultura do eu sozinho, eu fazendo, eu me faço, enfim, e para eu ter, eu tenho que tirar do outro aqui do lado, né? Não dá para fazer junto. Que é uma coisa muito que a juventude traz, né? Hoje se fala muito que os jovens são mais cooperativos, que a cooperação está vindo como algo para se consolidar no futuro, um futuro que já está, enfim, a gente finalmente entrou no século XXI. Você acha que a partir de todo esse trabalho, né, do que você percebe da experiência dessas mulheres que atuam em rede e sustentam seus negócios e vão além, você consegue perceber que pode ter uma sementinha aí para esse espaço de maior cooperação e de um trabalho ligado a essa questão das cooperativas? Eu te diria o seguinte, que eu vejo hoje, né, que aquela organização de cooperativa tradicional, né, que surge lá na Inglaterra, em Rochdale, né, enfim, que depois ela né, começa a atingir o mundo todo. Eu acho que esse modelo, tampouco ele tem mais lugar, sabe, Geisa? Eu não sei ainda qual é o modelo, mas eu acho que é um modelo que está começando a surgir exatamente como você colocou, com os jovens, que são os modelos colaborativos, né? Que você tem a sua identidade. Você é uma design, eu sou uma arquiteta, ou eu sou uma quituteira, e aí a gente se junta em espaços colaborativos, a gente faz negócio entre a gente e para fora, né? Sabe? E a gente compartilha espaço, porque não é só criar um condomínio para você ter sua salinha, eu ter a minha, a gente pagar menos, mas não, são espaços colaborativos. Então,
eu acho que é uma outra forma. Quando a gente criou a rede lá em 97, a gente entendeu isso, porque eu acho que a gente não existe ainda amadurecimento, sabe? Eu diria que não é nem só aqui no Brasil, mas eu diria que é no mundo, sabe? Porque assim, você começa uma cooperativa e aí a tendência é um grupo, né? Por mais que dominar, começa a dominar ali sabe, e a dirigir aquele espaço ali, e eu acho que aí começa a haver as distorções se você não tem um cuidado, e se as pessoas não tiverem um cuidado e não tiverem uma efetiva participação. E aí eu acho que por isso que não dá muito certo, sabe? Que acaba tendo essa coisa, porque por mais que você seja uma pessoa legal e tal, mas sempre você acaba, né, atropelando as coisas. Então, eu vejo hoje como esses espaços colaborativos, a criação de negócios de impacto social e eles se encontrando em espaço, sabe? Seja espaço físico, virtual, não importa, mas que façam colaboração, eu acho que isso é o futuro da cooperação, sabe? Porque Que tampouco interessante, aquele capitalismo... porque você fala exatamente de seres únicos, né? Quer dizer, de você Uhum, conseguir trabalhar no perfil do empreendedor o que o distingue, mas com uma uhum, percepção de que aquilo pode se somar a outras potências que estão ali em volta e que podem uhum, alavancar uma atividade, né? Quer dizer, eu não posso, sim. o eu sozinho ele não precisa saber tudo. Ele pode compartilhar Uhum, espaços e conhecimentos e construir o que ele está vislumbrando como negócio, né? Então é interessante uhum. essa, É essa isso. é uma transição mais de um trabalho que precisa ser também individual, né? De trabalhar um pouco o Uhum, quem eu sou, aonde eu estou, ao que eu pertenço. uhum. Uhum, exatamente. E eu acho que isso é uma tendência. Por isso que eu te digo que aquela cooperativa tradicional, aquela forma de organização de cooperativa tradicional, também o que ela acaba criando hierarquias e tal. E a gente vê muitas experiências, né, interessantes, como casas compartilhadas, espaços compartilhados, né, trabalhos compartilhados. Isso é uma tendência. Eu fico muito feliz porque a gente consegue evoluir, né, e criar novas formas, e sempre vai ser assim, vai chegar um momento em que essas também saturam, e lá na frente gerações vão criar outras formas, porque essa é a beleza do ser humano, né? Senão a gente vira um pastel. Imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa, né? Então, eu acho que o que nos une, né? Você é diferente de mim, eu sou diferente de você, mas a gente tem. O que nos une, por exemplo, é acreditar em negócios de impacto social, achar que ele é um caminho bacana, né? Mas pode ser que você seja do Flamengo, ou seja do Fluminense, tem outras coisas que a gente é diferente, E tá né? tudo Eu bem. estou brincando, mas está tudo bem, né? Você tem uma religião ou não tem, eu tenho, você é hétero, eu sou lésbica. Você está entendendo? São coisas diferentes. Então, tem coisas que nos unem, e é isso que eu acho que a gente tem que perceber. Quando a gente percebe isso, a coisa flui muito melhor, sabe? O que a gente quer na realidade, às vezes, embora a gente diga que não, mas a tendência nossa é achar que o outro tem que pensar igual a gente, tem que ser igual a gente. E não tem que ser. Desde que haja um respeito, né? Uma coisa, não estamos falando de respeito. Desde que eu te respeite, você me respeita, então somos totalmente diferentes em várias questões, mas a gente se une em outras. E eu acho que essa questão da cooperação entre negócios negócio de impacto, né? Você vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro mesmo, uma coisa que me encanta profundamente é o pessoal da junta local. Eu acho de uma beleza. Isso é o cooperativismo. Isso, mais cooperativista do que isso você tem pessoas ali que estão, né, discutindo a questão ambiental de uma forma pragmática, trazendo seus produtos, discutindo um outro mundo é possível de outra forma. E cada um, né, com a sua individualidade. Então, eu acho que é isso. Agora, em relação a essa questão até me perdi aqui. Tem tantas perguntas para te fazer. Aliás, se vocês quiserem fazer perguntas também, podem anotar aqui que a gente vai trocando. Na medida que você vai falando, vão conectando Uhum, tantas coisinhas na cabeça que às vezes dá uma. Assim, a gente perde um pouco o fio. Mas uma coisa interessante, eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui, eu queria te ouvir sobre isso, né?
são essas histórias de mudança de vida. Quando a gente lida com soluções construídas pela comunidade para problemas que elas identificam, né, e elas conseguem achar força ali para colaborativamente, trabalhando em conjunto, resolver aquele problema, é muito interessante, né? E, na verdade, é algo que o poder público precisa estar mais perto para poder observar. Porque do escritório, do ar-condicionado, não é possível achar solução para tudo, né? Então, é preciso estar muito no campo. E você, assim, acho que você é semeadora, né, de tantas iniciativas sensacionais. Quer dizer, você está ali ajudando a alimentar aquele trabalho, a formar aquelas mulheres. Então, assim, como é que você percebe isso, essas mudanças de vida e de percepção? Assim, queria que você contasse um pouquinho para a gente. Eu, eu acho incrível, né? Eu acho, é, é, você fala das mulheres, né? Como elas vão, né, mudando. Então, a experiência que a gente tem é de histórias incríveis, de mulheres, porque na realidade elas começam a se empoderar no sentido de, em relação à educação, em relação à questão financeira e outras questões, mas elas levam junto consigo, né, outras mulheres, a família, amigas e amigos. E isso é muito bacana, sabe? Que eu acho que aí é uma onda, né, um tsunami, começa a ter uns pequenos tsunamis do bem quando é o famoso criar ciclo virtuoso, né? Você sair do ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso. Mas deixa eu te contar uma coisa bacana que vai acontecer em breve. Quero te convidar para você não só divulgar e mais participar. Nós estamos junto com a UFRJ, né, com o pessoal mais ligado à COP, mas várias áreas da UFRJ, e com a Choca, não sei se você conhece a rede Choca, eu sou fellows da Choca, o Saúde Criança, a Gastromotiva entrou agora, o Luta pela Paz, enfim, a gente está criando, vai lançar agora em setembro, o fundo Mano a Mano, que é um fundo de apoio a negócios das periferias para homens e mulheres. Então, a gente chama Mano a Mano. É muito bacana esse fundo. É um fundo para a região metropolitana do Rio de Janeiro e, a gente, assim, fez uma pesquisa, né? Há 2 meses atrás, até foi a Bea, a professora Bea, que é do Rio de Impacto e da PUC, ela sistematizou com a gente a pesquisa. A gente levantou hoje, no caso da gente foi mulheres, né? Para os empreendedores voltarem a rodar, os empreendedores de periferia, né? Voltarem a rodar minimamente os seus negócios depois dessa pandemia, porque a maioria, o meu, né? O pouco que tinha de capital, almoçou, jantou e tal. Então, para minimamente voltar, segundo a gente fez uma pesquisa com 145 empreendedoras nossas, é uma média de R$ 2.500, né? A gente ficou entre R$ 1.000 a R$ 5.000. Então, essa é a média. É tão pouco, né? É muito pouco, né, para isso. Para voltar a ressignificar o negócio. Então, a partir disso, a gente criou esse fundo, a gente fez já uma campanha no Global Giving, de um dia só, e a gente conseguiu arrecadar R$ 18.000 em 12 horas, e aí a gente já vai começar um pequeno laboratório com 6, sendo 3 da Asplanta e 3 do Saúde Criança, mas a partir de setembro a gente vai colocar o bloco na rua para mobilizar recursos de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, para esse fundo. A parte da gestão desse fundo vai ficar a cargo do Saúde Criança, né, que tem uma estrutura maior, que faz um trabalho incrível, né, porque na realidade vão ser ONGs ligadas à Choca, né, que vão estar sendo convidadas para participar, né? As Plan de Saúde Criança foi que pensou esse fundo e a Choca topou, a UFRJ está assim, super empenhada, porque como é que vai funcionar esse fundo? Vai ter uma seleção nas instituições que participarem, né? No caso, agora vai ser as planos de saúde criança, a gente vai fazer uma seleção interna, a partir de critérios objetivos, como a gente faz. Depois disso,
da seleção. Então, tem todo um processo que elas vão fazer a apresentação do por que eles vão, em que elas vão usar esse recurso e tal, e aí vai começar um processo de formação e mentoria durante 6 meses. Mas já depois que acaba o curso, vai receber metade do recurso, dos 2.500, e depois a outra metade no final do terceiro mês. Mas aí continua tendo, e a ideia da gente é criar uma rede, né, com os participantes do Mano a Mano, enfim, a gente quer criar uma coisa bem legal, e ampliar ao máximo, né? Despertando uma coisa fundamental, né? Que é essa questão que a gente tem falado muito durante esse período de pandemia, que é o acesso ao crédito, percebendo, e a pesquisa foi muito interessante por isso, né? Qual o tamanho desse crédito, porque você já começa a reduzir aí as tensões quando você fala, poxa, o recurso pequeno pode impactar positivamente um monte de gente. Então, assim, como essa percepção também ajuda a olhar para a possibilidade e principalmente também despertar as pessoas para a possibilidade de elas poderem ajudar também, né? Quer dizer, ajudar esses negócios, alavancar essas atividades. Isso é muito bacana, assim, muito, muito legal. Agora, essa questão da pandemia, assim, foi acho que um soco no estômago também, quando você estava descrevendo, né, o cenário da cooperação, né, de espaços conjuntos, de atuação conjunta. Nesse momento de isolamento, quer dizer, todo mundo foi obrigado a enfim, se recolocar em algum lugar. Muita gente teve que ficar trancada em casa. E a atuação comunitária, ela pressupõe que você esteja em contato com as pessoas, né? Então, assim, foi um momento também de repensar muito como atuar, como não deixar as pessoas sem assistência, mas também se proteger para não ser uma vítima do vírus. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, que é um pouco do que a gente tem conversado bastante, né, nesses encontros mensais. Exatamente. Então, a Asplande, a gente... desde o dia 17 de março, que a gente começou o processo home office, nosso trabalho home office, e a partir daí a gente começou a fazer todas as atividades online, né? Tanto é que a gente tem, mensalmente, tem desde de roda de conversa, cursos, a mentorias coletivas, a gente tem cerca de 30 atividades por mês online, e todas elas bastante participativa e tal, né? Então, mas a gente não fez nenhuma ação de mobilização no sentido de alimentos e tal. Quem fez foram os negócios que participam e aí a gente apoiou, né? Então, hoje você conversou com a Aira Josefina, né, que faz um trabalho na Zona Oeste maravilhoso. Você tem a própria Paulinha, que aí é uma outra abordagem, não é com alimentação, mas é com uma coisa do lavabo. Você tem a Ana, lá da Baixada. Enfim, então a gente tem, né, vários negócios que estão participando, e a gente fez algumas pontes com instituições que apoiam a mesma área. Teve várias, a gente conseguiu, né, a partir da referência, como elas participam da Asplande, elas conseguiram vários apoios e tal. Então, isso é muito interessante, né? Porque a questão da solidariedade é fundamental, né, nesse momento, e eu acho que as meninas têm feito um trabalho incrível de solidariedade. Agora, né? Você acha que Na própria rede, muda? Na própria rede, as mulheres tiveram apoio. As mulheres que precisavam de cesta básica, a gente fez uma corrente, a Regina mobilizou. Então, a gente tem, né, uma articulação interna. Conseguiram também, nesse período, a partir dessas atuações conjuntas, criar um colchão aí, né, para que os impactos pudessem ser trabalhados assim, na medida de todo mundo dando a mão e trabalhando em conjunto para ir solucionando. E também sendo um braço mais próximo, né? Muitas vezes a gente percebeu nas apresentações que precisava ter um braço que chegasse ali naquele lugar. Então, ia todo mundo passando até chegar. Isso é muito bacana, né? Exatamente. Agora, você acha que
pós-pandemia, né? A gente ainda não tá muito longe de estar em algum normal. Tem algum aprendizado assim também nesse processo, quer dizer, do distanciamento social, o que ele trouxe assim de elementos para a gente pensar também a atuação comunitária, na tua opinião? Então, eu acho que a própria possibilidade da gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, né, é um divisor de águas, né? Pra você tem uma ideia, nós temos um portal de ensino à distância que se chama Mulheres em Rede Compartilhando Saberes, que foi criado há 5 anos atrás, com o apoio, inclusive, da SPM. Esse portal, ele nunca emplacou, ele tem muito conteúdo, mas ele nunca emplacou porque o pessoal não ia lá no portal, né? Então, agora a gente está fazendo esse caminho de todas essas formações que a gente está dando online, está levando para o portal, quer dizer, está começando a fazer essa conexão, porque a gente entende que depois que criar a vacina, né, depois que a gente tiver a vacina efetivamente, para poder fazer, se encontrar muita gente, fazer formação, essa coisa toda, a gente vai continuar fazendo formação online. Então, isso vai ser muito bom, porque você tem a questão da mobilidade. Você tem uma cidade como o Rio de Janeiro, a região metropolitana, né? Para você, às vezes, você pega um avião, chega em Recife 2 horas e 40 minutos depois. Mas você vai para Caxias, você leva... Se você não for de carro, leva 4 horas, né? Então, quer dizer, é isso. Então, não que a gente não vá fazer nossas atividades presenciais, mas eu acho que isso vai mudar não só na Asplan, mas no trabalho comunitário de uma maneira geral, né? Eu acho que isso também vai potencializar muita formação, sabe? Né? Potencializa muita fake news, né? Como a gente vê aí, as pessoas utilizam esse instrumento tão maravilhoso que é a conexão que a gente está aqui fazendo para fazer esse fake news, mas também muita formação. Eu acho que as pessoas vão se formar mais, vão. Eu mesmo estou participando de vários cursos, estou participando de um curso com o Felipe Bronze, que eu adoro cozinhar, então estou participando de curso de gastronomia, e aí as meninas da gastronomia das plantas também estão participando. É muito legal isso, né, você tem a oportunidade cada vez mais de fazer formação. Ficou mais perto. Então, eu acho que isso vai, sabe, vai ter um impacto mais para frente, um impacto do bem, né? Assim, um impacto bacana, né? As distâncias diminuíram, né? E até também esse deslocamento, né, para outros espaços. Você hoje em dia está todo mundo muito mais ambientado nessa troca online. Apesar de às vezes a gente querer assim um abraço, né? Tipo, tá faltando essa com certeza. E a gente não pode abrir mão, mas assim, o fato de todo mundo ter sido obrigado a entrar nesse mundo digital. E aí a gente fala assim, desde os mais resistentes aos que menos tinham esse contato, né? Todo mundo teve que, de alguma forma, entrar aqui na telinha, falar com alguém. A gente realizou os Jetsons, né? Exatamente. Em termos de perspectivas, assim, de mudança, a gente fala muito da Agenda 2030, né, que é uma agenda muito extensa, com muitos endereçamentos, mas a gente tem também muita dificuldade de ver na prática a gente caminhar para esse lugar, né, em que a redução da pobreza seja algo que seja assim, compromisso contínuo e social, né, disso. A gente vê muito a questão do saneamento como um grande entrave no estado do Rio de Janeiro. A gente não avança nessa agenda, é uma coisa impressionante, né? E é tão necessária para a gente garantir um desenvolvimento real. Como é que se percebe, assim, de uma certa forma, todo o problema da saúde ser evidenciado pode ajudar a sensibilizar as pessoas para olharem para essa agenda, isso de fato assim, acontecer de uma certa forma, ainda que a gente esteja muito mais perto do que estava antes, né? Mas assim, você acha que tem possibilidade de a gente caminhar mais unido em torno dessa agenda? Eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Eu não sou eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito na gente, sabe? A gente sabe que tem uma parcela da população, não é brasileira, mas mundial, que realmente tem uma parcela que eu acho que não se interessa
com o bem comum. Isso é um fato, né? Isso é um fato, e não é no Brasil, estou falando do mundo todo. Mas a maioria da população, eu acho que, e principalmente os formadores de opinião, no nosso caso aqui do Brasil, que é a classe média e tal, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, que a gente ainda não saiu, está mexendo, sabe? Vai mexer. Isso vai impactar, eu creio, positivamente, né? As pessoas vão começar a se posicionar de outra forma. É assim que eu espero, sabe? Que eu acredito muito. Aquelas pessoas que não têm, que têm uma postura ruim perante a vida, perante o outro, elas é uma questão de Nem a, caráter, nem né? a Elas pandemia, nem a pandemia melhora, né? não, nem a pandemia, nada vai mudar. Tem uma Vai brincadeira. continuar, aliás, pode até piorar, né? Tem uma brincadeira Mas que já vi em alguns perfis, né? Você só. Cuidado, só vai voltar ao normal quem é normal. Os outros, exatamente, pandemia não é milagre. exatamente, não é milagre. Então, eu creio assim, eu vejo que as pessoas, nesse momento, olhou para dentro, começou a olhar pela primeira vez, olhar para dentro. Né? Embora, por exemplo, a gente na rua, né? Parece que eu não assisti, mas falando, né, que está tendo um aumento aqui no Rio, mas não é só no Rio, tá? No mundo todo as pessoas debandaram para a rua, porque é muito ruim, né? Você ficar 4 meses, é aquela coisa, né? Eu saio uma vez de manhã para caminhar e para ir comprar alguma coisa por aqui, mas você não tem mais aquela liberdade. E você pode até sair várias vezes, mas cada vez que você sai, tu tem que tomar banho, tomar banho, lavar a cabeça, lavar tudo, lavar toda a roupa, desinfetar. Então, é tão coisa que eu fico com preguiça. Eu estou virando caseira por preguiça, não é por outra coisa. E a gente ainda está no home office, né? Mas é isso, eu acho que as pessoas, né, estão pensando. Então, eu acredito que não será como antes, né? Seja E vai ser muito para melhor. melhor, sabe? É isso. Com certeza, com certeza. E a gente já está caminhando aí para o final. É um papo tão bom que ele, assim, Uhum, daria horas é, aqui. Eu acho que a gente tem muita uhum, coisa para falar, né? Mas eu queria uhum, que você falasse um pouquinho, Deise. Você falou lá no iniciozinho, né? Que a sua atuação comunitária começou com as redes eclesiais de base. Mas eu queria saber sobre essa uhum, questão da conexão e da religião, né? Como uhum, é que é essa percepção para você do uhum, ser, né? Do ser inteiro? uhum, Como é que sim. a religião entra na tua vida e te dá suporte? Como é que você, o que Ah, você, eu, eu qual é a fonte sou que você bebe, assim, que você conecta? eu sou muito cristã, muito, muito, muito. Eu não sigo nenhuma igreja. Eu sou de origem católica, eu gosto de algumas coisas, continuo gostando de algumas coisas da Igreja Católica, gosto muito do Papa, sou doida por ele, mas eu sou cristã, mas admiro o budismo, eu sigo muito a Kuan, eu sou apaixonada por ela, faço todos os cursos. A monja é uma figuraça, adoro e me ajuda, sabe? Me ajuda a me melhorar, se eu posso falar assim, né? Como pessoa, enfim, eu adoro. E eu, assim, admiro as religiões de matriz africana, enfim, todas as religiões eu acho que tem uma beleza, né? Então, eu sou ecumênica, na realidade, hoje, eu não tenho, a minha ligação é direta, eu não preciso de intermediário, né? Eu gosto de acompanhar algumas pessoas interessantes, como eu gosto de acompanhar o Papa Francisco, que eu acho que ele é um homem interessante, é uma pessoa que sabe, né, tem um papel importante no mundo, a Monja Coen, que é aqui do Brasil, ali de São Paulo, mas que eu acho que ela vem fazendo uma diferença na cabeça de muita gente, ajudando a refletir, né? Ela é muito, muito querida. E outras pessoas, aqui mesmo no Rio tem aquele menino que é um pastor jovem, que eu acho também ele fenomenal, que é de Niterói, né? Esqueci o nome dele agora, é um garoto jovem, é pastor, eu acho que é eu não sei se é da Batista. Então você tem pessoas religiosos, tem rabinos também interessantes, que eu gosto, americanos. Enfim, eu acho que são pessoas, né, que
são espiritualizadas, mas sem querer impor, né, a sua religião, o seu pensar, mas que estão muito mais ligadas, né, na espiritualidade do que, né, na materialidade. Eu sou de uma origem, minha mãe era extremamente católica, meu pai era kardecista. Então, na minha casa, a gente sempre conviveu com... Mamãe nunca obrigou a gente a ser católico, nem papai obrigou a gente a ser kardecista. Então, sempre teve um respeito, sabe? Nunca ninguém quis doutrinar o outro, que eu acho um saco. Eu não suporto de querer doutrinar, sabe? Eu querer achar que... Bem, eu posso até, se você está meio assim, eu falar né, se eu tenho uma religião, te chamar, vamos lá na missa, no culto, no candomblé, ou no céu, não importa. Agora, querer te doutrinar, eu não gosto de pessoas que querem doutrinar. Aí eu me afasto, assim, sabe? Gosto de pessoas que conversam, dialogam sobre o tema, mas é isso. Então, a religião, para mim, é isso. Agora, eu sou seguidora de Cristo. É o cara, né? É o cara. E Aquele barbudão, a gente tá mala tentando manhada. aprender o que ele estava fazendo lá atrás, né? Uhum. Tipo assim, o que ele veio Exatamente. muito tempo atrás trazer esse ensinamento e a gente ainda está tentando aí, Uhum. a pessoa ainda não sacou, né? Entender. Embora, e gente querendo, sabe, usa ele como se ele fosse um cara que vivesse em função de grana, de Jesus nem templo tinha, né? Só, já começa por aí, pregava embaixo das árvores. Então, para mim, esse que é o cara, literalmente. Em relação, você falou de cozinhar como sendo um hobby que você, assim, algo que você gosta de fazer. A gente às vezes, quando está muito focada no trabalho, né? E é muito interessante como a gente também pode ter muita troca a partir do trabalho, como o trabalho faz a gente se significar, né, no mundo. Às vezes a gente deixa de lado alguns outros prazeres que são importantes, assim. Eu queria que você falasse pra gente aqui um pouco de quais são essas suas, quais são as suas conexões, onde você se abastece de energia. Você já falou aqui da religiosidade, né? Enfim, da conexão com um místico, divino, que não precisa de intermediários. Eu queria saber de você também dessas outras baterias, assim, que você... Uhum. Eu gosto muito, por exemplo, de ouvir pessoas. Agora mesmo eu estou fazendo um curso de Amir Klink, com Amir Klink também, que eu adoro, sou apaixonada por ele. Eu gosto de cozinhar. Por exemplo, uma coisa bacana agora nessa pandemia, que eu fiquei em casa, então tem uma pessoa que trabalha na minha casa, mas sou eu que faço o almoço. E aí eu estou aqui na reunião, nanana, aí parou a reunião, eu vou lá e continuo a fazer o almoço. Então, sabe, e eu gosto de cozinhar. Hoje mesmo vai ser sopa, daqui a pouco é uma sopa bem gostosa, muito super bom. politicamente correta, de legume, porque eu sou vegetariana, assim, mas está muito gostoso. E é isso, aí eu vou, cozinho, eu só trabalho ouvindo jazz, eu amo jazz, então eu adoro música brasileira, né? Mas eu adoro jazz, então é meu pano de fundo. E é isso, gosto de caminhar, gosto de... Agora eu gosto de viajar, né? Estou sentindo uma falta medonha, né? De encontrar amigos, de tomar um chopinho, né, com os amigos, isso é... Mas vai passar, Mas vai passar. Daqui a pouco a vai, gente vai não, olhar tá isso como... passando, Vai com passar. certeza. Deise, muito Uhum. obrigada por você ter aceitado esse Ai, convite, da gente poder uhum, conversar aqui um pouco mais sobre vida, uhum, sobre, enfim, as uhum. percepções do mundo, compartilhar com mais pessoas, assim, esses desafios de atuar e construir redes. Eu acho que tem algo muito poderoso nisso. Tanto de você fazer as pessoas se conectarem com o poder que elas têm, delas se reconhecerem como humanos, né? E poderem, a partir da junção, né? De várias personalidades, poderem criar algo completamente novo. Enfim, eu vejo você muito nesse espaço assim, de dar luz, ajudar as pessoas, acender aquela luzinha da esperança e do que é possível construir junto. Então, assim, eu se pudesse, assim, eu queria você bem pertinho sempre. E é um prazer poder Obrigada. compartilhar um mundo
tudo Tamo junto. com você. Então, obrigada por Eu ter agradeço. vindo aqui Digo mesmo no por meu você. espacinho falar um pouquinho mais desse tema, da sua vida. Obrigada. Muito obrigada, viu? Você é uma linda. Obrigada. Tamo junto. E obrigada a vocês também que participaram aqui. Muita gente falando da saudade que tá de você. E em breve, tomara que a gente possa se juntar também para comemorar e celebrar mais. Estar juntos vai passar. Essa esperança aí de que a gente não sabe o tempo, mas acaba. Com certeza. Com certeza. Um beijo grande para Beijo, você. tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.